O que a escassez de mão de obra significa para a agricultura e para você? Vamos às matérias. Brasil de fato. Precarização do trabalho rural, baixos salários e condições análogas à escravidão marcam a precarização no campo. Brasil 61. 60% das moradias rurais sem acesso a saneamento básico. Globo Rural. Agropecuária registra menor número de trabalhadores no campo. Rede JFM. Moradores e fazendeiros enfrentam dificuldades diárias para trafegar com veículos e escoar suas produções. Estado de Minas. Falta de mão de obra desafia produtores rurais do interior de Minas Gerais. Bem-vindo ao canal Reflexões em Jogo. Como você viu o tema de hoje, nós vamos estar falando sobre a escassez da mão de obra e o impacto que isso está ocorrendo nos dias de hoje. Atualmente, agora, é só você ir num supermercado que você vê isso, não é mesmo? Então vamos bater um papo sobre isso. Quando eu estou indo ao mercado, eu observo que muitos produtos eles aumentaram muito, mas muito mesmo. Eu vou pegar um exemplo de uma fruta que ela sempre esteve no prato dos brasileiros e ela é praticamente algo cultural dentro de uma alimentação, né? Que seria a maçã. A maçã, ela está chegando ao preço de R$ 12. Eu já achava caro 9, hoje eu vejo 12. E em uma conversa no meu trabalho com uma pessoa que trabalha na parte de produção na produção agrícola, ela participou de uma reunião e de 10 pessoas que tem produção de maçã, né? Essas pessoas de 10, 8 derrubaram o que tinha e foi plantar pinos. Por quê? Porque vem uma grande questão. A escassez da mão de obra na agricultura, ela é um ponto muito grave e cada vez vai nos afetar. E aí, então, esse tema eu acho muito pertinente. E aí a gente vem aí sobre essa grande questão. Você sabia que a agricultura ela enfrenta uma grave escassez de mão de obra? Eu vou pegar um exemplo. Como vocês sabem, alguns aqui sabem que eu sou professor e já dei aula no interior. Muitos do interior eles querem sair desse trabalho mais árduo para vir para a cidade, fazer faculdade e acaba atuando em outras áreas. E aí a gente vê muito esse impacto de pessoas saindo do interior e querendo vir para a cidade. Isso sempre aconteceu a partir principalmente da Revolução Industrial, não é? Mas a escassez está cada vez maior e isso afeta quando você vai no supermercado, como eu mencionei ali sobre a maçã. Isso tem impactado a produtividade e a competitividade do setor agrícola em diversas regiões do Brasil. E não só aqui na minha região, mas também podemos citar do mundo. Mas por que isso está acontecendo? Será que é só aquilo que eu mencionei anteriormente? E como podemos resolver esse problema, se há uma possível solução? Uma das principais causas é o desinteresse dos jovens pela carreira agrícola. Muitas vezes o trabalho no campo é visto como cansativo, mal remunerado e sem muitas perspectivas de crescimento. E realmente é. O resultado é que muitos preferem migrar para as cidades em busca de empregos urbanos com melhores salários e condições de trabalho. Além disso, a falta de qualificação é outro fator importante. Para a maioria dos jovens que se interessam pela agricultura, a oferta de cursos técnicos e de formação voltados para esse setor ainda é muito limitado. A minha região ela é voltada por parte de interior e eu vejo que existe uma limitação de curso. Claro, aqui existe o curso federal, mas quem consegue saindo de uma escola pública para ir para uma federal? Meio complexo, não é mesmo? Dificultando isso ainda a preparação da nova geração para as demandas do campo. Sobre as condições de trabalho, não precisamos nem pontuar aqui muito intenso, porque qualquer pessoa vai poder imaginar que a lavoura é um trabalho agrícola que pode ser exigente fisicamente.
As longas jornadas, a exposição ao sol e o pouco acesso à infraestrutura básica de saneamento e transporte nas zonas rurais tornam as condições de trabalho no campo ainda mais desafiadoras. Às vezes você só consegue se locomover com um cavalo. E se você não tem um cavalo, como você vai se locomover? Não tem estrada às vezes para você andar de bicicleta. Estamos falando de trajeto aí de 20, 30 quilômetros dentro de uma estrada de chão. E quando existe uma estrada de chão? E aí a gente vem aí que a oferta dessa demanda aí de salário é muito complexo, não é? As condições de trabalho no campo ainda são muito desafiadoras. Por causa disso, muitos trabalhadores não se sentem atraídos por essa profissão, especialmente quando comparado ao trabalho dentro de uma cidade, que geralmente oferece salários mais altos e melhores condições de vida. Quando nós falamos melhores condições de vida, estamos falando sobre essas peculiaridades de que viver no interior é mais complexo, né? Outro problema é o envelhecimento da força de trabalho, que vem se intensificando cada vez mais no trabalho rural. Muitos trabalhadores mais velhos estão se aposentando ou deixando o campo, e a substituição por jovens está sendo cada vez mais difícil. Os filhos acabam não querendo seguir o mesmo rumo do pai. Sem uma renovação de profissionais no setor, a falta de mão de obra qualificada se torna ainda mais visível. Outro problema também é a tecnologia e a automação. Uma solução ou um desafio? A tecnologia tem sido uma aliada para tentar suprir a falta de mão de obra. O uso de máquinas, drones e sistemas automatizados pode reduzir a necessidade de trabalhadores em algumas tarefas, como a colheita. No entanto, essas tecnologias exigem profissionais com conhecimentos técnicos, o que demanda uma nova formação de trabalhadores. Por outro lado, a adoção de novas tecnologias também enfrenta desafios. A mecanização, exemplo ainda inacessível para muitos pequenos produtores, como eu conheço, né? Muitos produtores rurais, pais de filhos que foram meus alunos, eles não têm acesso a essas tecnologias e automação. Ou seja, o trabalho ele realmente é braçal. Então ele é inacessível para muitos pequenos produtores que não têm recursos para investir em equipamentos caros. Muitas vezes eles não têm um carro para ir na cidade e comprar. Eu digo um carro adequado, uma caminhoneta, complicado, não é? E mesmo quando a tecnologia está disponível, ainda não há uma grande demanda por especialistas que saibam operar e manter essas máquinas. Ou seja, seus filhos não querem trabalhar na parte rural porque o trabalho ele é árduo. As pessoas que trabalham no campo, elas envelhecem mais facilmente devido à exigência do trabalho. E aí, cada vez mais essas máquinas elas vão se tornando inacessíveis a pequenos produtores rurais. E aí também tem uma grande questão, a dependência do trabalho sazonal. Dependendo da região, a escassez da mão de obra ela é amenizada, de certa forma, por trabalhadores sazonais. Muitos agricultores dependem de imigrantes ou de trabalhadores temporários ali, né, durante a época da colheita. Contudo, essa dependência traz instabilidade. Durante esses períodos de alta demanda, pode ser difícil garantir que o número de trabalhadores necessários estejam disponível para essa tal atuação. Isso pode resultar em perdas de produção ou aumento de custos. Então, se a gente fala que quem está colhendo lá a maçã, por exemplo, se tem falta de funcionário, porque o trabalho é sazonal, aqui na minha região tem, então você vai trabalhar 3 meses aí, 4 meses aí é dispensado. Se faltar mão de obra, a maçã ela vai estragar, não tem o que fazer. Então a gente vê muito essa questão aí, né? E aí um impacto no setor agrícola ele é muito forte, né? Por conta dessa escassez de mão de obra. A falta desses trabalhadores qualificados pode levar a atrasos nas colheitas e até a perda de produtos. Isso afeta a competitividade do setor, já que os preços podem aumentar e a qualidade de produção pode cair. A agricultura, que é um pilar, na minha opinião, dentro da economia,
sofre com isso, afetando não só os produtores, mas também o abastecimento e os consumidores. Então você vai no mercado e você vê o produto lá em cima. Então o grande problema não é só a inflação, como o vídeo passado que eu fiz. Também vem de encontro sobre a escassez de mão de obra e o olhar, né, do Estado referente a essas questões. E aí a gente fica naquela, como resolver a escassez da mão de obra na agricultura? Existem algumas soluções possíveis para reverter esse quadro, como eu mencionei lá atrás. Uma delas seria a qualificação profissional. Então deveria ter um investimento nessa área, capacitando as pessoas para que elas tenham uma oportunidade de não sair da sua cidade de interior. Lembrando, às vezes a pessoa ela sai porque não existe uma oportunidade de melhora na vida dela. E aí ela não quer ficar na sua cidade, porque ela vai ganhar, sei lá, R$ 1.000 para ela ficar no interior, onde ela vindo para a cidade ela vai ter uma base de salário aí de R$ 1.800. Complicado, não é? Sem falar aí, nós estamos falando, se você fica doente, como você vai procurar um médico, né? Então, são vários fatores que a gente entra aqui dentro de resolver esse problema. Cursos técnicos, programas de formação, incentivos para que os jovens se interessem pela profissão agrícola é fundamental. Então, tem esse incentivo. O setor precisa de mais mão de obra qualificada, capaz de operar tecnologias avançadas e gerenciar grandes propriedades. Além disso, melhorar as condições de trabalho, aumentar os salários, garantir melhor condições de vida, com acesso à saúde, educação e transporte. Repito, acesso à saúde, educação e transporte, onde isso muitas vezes pode ser escasso. Aqui na minha região é disponibilizado ônibus, mas, poxa, e a saúde? Às vezes a pessoa, ela, para ir no médico, ela tem que ir no período da aula, né? Quantos alunos já fizeram isso? De ser dispensado da minha aula porque precisava de um dentista, porque ele não consegue ir num período que não seja o momento da aula, porque o transporte não tem. Complicado, não é? Então, para melhorar as condições de trabalho, você tem que ter uma educação, transporte e acesso à saúde muito mais acessível, para que as pessoas não saiam do sítio, não saiam da cidade do interior. Pode atrair isso, então, se você tem uma melhora, você pode atrair pessoas para o setor. Sem essas melhorias, é difícil você reverter a falta de interesse pela profissão, correto? Outra questão também é a acessibilidade sobre a mecanização e a inovação. Isso é um papel muito importante, porque se você quer colocar automação lá naquele local, lá no interior, você tem que ter uma ajuda do sistema de governo para que possa fazer com que o trabalho dessas pessoas seja mais fácil, não é mesmo? Na minha opinião, com certeza é. Então, investir em tecnologias que aumente a eficiência das colheitas e redução a dependência de trabalho manual pode ser uma forma de enfrentar a escassez de trabalhadores. Outra questão, a capacitação técnica. Como as tecnologias vão evoluindo, a capacitação ela tem que ser constante, correto? E por fim, é importante que haja apoio, como eu mencionei, um grande apoio do governo para o setor agrícola. Políticas públicas que incentivem o trabalho rural, que não fique apenas num papelzinho de propaganda, porque é fácil você ver uma propaganda que está tendo um incentivo, mas aí o incentivo para aquele microprodutor que tem um alqueire, dois alqueires de terra, que tem uma produção ali que poderia ser independente, que não precisaria de dependências, ele acaba sendo dependente do próprio governo, que cada vez mais cobra impostos, sem falar que cada vez mais a gestão pública ela não vem cuidando desse fator, né? Então, o apoio do governo ele é fundamental. Políticas públicas devem acontecer e incentivar esse tipo de trabalho. Programas de capacitação e investimentos em infraestrutura podem ajudar a melhorar as condições no campo e atrair mais pessoas para o setor, né? Então,
Como que você vai querer manter as pessoas no local onde a condição de trabalho ela é precário, paga muito mal, não tem saúde para a família, então muitos acabam saindo do interior e vindo para a cidade. E outra questão que é a problemática que eu mencionei lá no início do vídeo, que é a questão do produto final quando você vai comprar, que está cada vez mais caro. E aí, você sabia dessas coisas? O que te mais impactou dentro das informações mencionadas aqui? Se esqueci alguma coisa, comenta aqui embaixo. Vamos debater sobre esse assunto. Espero que tenha gostado do vídeo e até mais.